Oi, queridos e queridas que me acompanham, como vocês estão? Então, estão fazendo os exercícios propostos nos vídeos anteriores, cuidando as palavras que se fala e fazendo uma autoobservação, fazendo a técnica do cancelado, cancelado, cancelado. Eu digo cancelado 3 vezes quando eu percebo que não é legal aquilo que eu tô pensando, aquilo que eu tô dizendo pra mim mesma ou até pros outros, né? É legal quando a gente ensina essa prática do cancelado, cancelado, que quando a gente convive com alguém que tá na mesma vibe que a gente, às vezes a gente fala besteira e a pessoa vem e diz, ops, cancelado, cancelado. É muito legal quando a gente quando vai dividindo esses aprendizados, né? E a gente vai, nós vamos de alguma forma adquirindo adeptos, as pessoas acabam nos devolvendo aquilo que a gente ensina de um jeito muito, muito legal, assim. Porque quem tá na nossa volta vai nos sinalizando quando a gente se auto-boicota. Claro que o exercício é interno, né? Depende da gente. Mas existe essa. Pode existir essa cooperação também, né? E eu vim aqui ainda para continuar, né? Mais um vídeo deste nosso caminhar e eu tive uma vontade de dizer para vocês coisas que me vieram assim muito forte. Agora, nessa situação que nós estamos vivendo, eu percebo a gente está passando por uma transformação, por um desafio muito grande de todo mundo, né? Um desafio coletivo geral, assim. Isso atordoa as pessoas, é uma coisa que pesa a psicosfera coletiva. Agora eu posso falar para vocês da psicosfera, porque vocês já sabem o que é, né? E aí eu percebo que tem pessoas que querem sair disso, tem pessoas que querem mudar essa frequência, esse padrão, que estão e não sabem por onde começar, e tem aquelas pessoas que são resistentes realmente, né? Que não querem mudar, que querem continuar naquele ritmo, reclamando, se revoltando também, né? E aí dá para entender por que as pessoas se revoltam. Tem muita gente revoltada com a situação que a gente está passando, porque nós nos tornamos impotentes em algum momento frente a tudo isso que está acontecendo, né? Mas pessoas queridas, eu vou dividir com vocês uma situação, um aspecto das minhas experiências, não é bem uma situação, são várias situações. Eu, como farmacêutica e que trabalhei em hospital por 6 anos, né? Eu posso dizer para vocês que eu tive muito contato com pessoas doentes e pessoas assim num estado crítico, crítico de saúde, um estado crítico mesmo. E essas pessoas, digamos assim, eu já conversei com pessoas em estado terminal, já conversei com pessoas em estados menos graves, mas sofrendo muito, situações agudas de dor, né? A minha experiência no setor da emergência, por exemplo, eu trabalhei muito no setor da emergência e eu sempre gostei desse contato com as pessoas, eu podendo dar essa atenção maior, que na minha profissão se chama de atenção farmacêutica, né? Podendo não só a parte técnica do processo, mas dar olhar para o paciente com aquele olhar, com aquela compaixão e com aquele entendimento de que ele está passando realmente por uma situação difícil, eu com isso que é natural meu, com esse intuito, eu acabei me aproximando várias vezes de alguns pacientes quando necessário e eu sempre procurei ouvi-los. Eu sempre dei ouvidos, dei atenção real
Eu nunca fiquei só ali no técnico, né? Eu procurei ouvi-los. E ver pessoas numa situação que elas estão praticamente sem escolha e dizer a elas uma coisa boa é uma coisa bem difícil no início. No começo, assim, eu ficava um pouco. Como é que tu vai dizer uma coisa pra pessoa, uma coisa para ela ter fé, para ela ter força ou coragem, né? Se ela tá ali sofrendo de dor, morrendo de dor, se ela tá ali, e algumas pessoas já em fase de próximas ao desencarne realmente, né? E aí, conversando um dia, os dois hospitais que eu trabalhei são hospitais de irmãs de congregações religiosas. E uma vez conversando com uma das irmãs, ela me disse assim, ó, continua indo nos quartos fazendo o que tu tá fazendo. Porque a pessoa, quando ela tá passando por um grande sofrimento, quando ela está com muita dor, muito doente, ou perto da morte, é o momento que ela tá mais aberta para ouvir. Ela tá mais receptiva ao a nossa acolhida, a nossa palavra. E aquilo me deu uma visão diferente. Até então eu me sentia às vezes um pouco constrangida de querer dizer alguma coisa, mas isso me deu força para querer dizer. E aí eu me lembrei hoje de uma coisa que eu dizia muito para os pacientes. Tu tá lidando com pessoas que estão numa situação, às vezes, que foi diagnosticado uma doença sem cura, ou então é um processo que tem cura, mas um agudo ali, que a pessoa tá desnorteada de preocupação, angústia e dor, disfunções de toda ordem, né? E aí me veio uma metáfora, uma analogia que eu sempre falei para eles. E aí é para você que tá nesse momento um pouco desesperançoso, que tá um pouco sem saber o que fazer, que tá um pouco revoltado até com o que tá passando na vida, é para ti que eu vou deixar esse pequeno vídeo, é uma pequena reflexão. O que eu dizia para os pacientes às vezes, dependendo do caso, né, era o seguinte: nós temos que, às vezes, vale a pena a gente imaginar que nós, na vida que a gente está vivendo, sem, às vezes, sentindo que a gente não tem o controle da situação, né? Nós estamos como se fosse uma criança na cadeira do dentista. E aí, por que uma criança na cadeira do dentista, né? Os dentistas me perdoem, tá? Não quero não quero mistificar a profissão, não é isso, pelo contrário. Mas vocês acabaram, os dentistas que assistirem esse vídeo, se tiver algum, e tem dentistas muito queridos, inclusive na minha família, que eu adoro, acabaram se tornando uma inspiração para esta analogia, tá? O dentista é um profissional que tá ali para fazer o bem, não é? Ele tá ali para tratar da sua saúde. Ele tá ali para limpar o dente, para curar. E a criança, neste caso da minha metáfora, é o paciente que está precisando daquela cura naquele momento. Digamos que chega no consultório do dentista uma criança com o pai, a criança tem pânico de dentista, ou fica com medo na hora, fica com pânico, fica com muito medo, e ela tá com um dentezinho muito inflamado, infeccionado, tem pus, aquele dente tá latejando, pode virar uma infecção muito grave se não tirar aquele dente, se não tratar não tratar aquele canal, se não abrir e curar aquele dente, mas precisa abrir, né? O dente é rígido, então ele precisa ser aberto com a broca e tal.
Então, aquela criança já está em sofrimento. Aquilo que para ela era um tormento, não conseguir dormir, mal poder encostar com o rostinho inchado, latejando, aquela criança está em sofrimento e ela não imaginou que pudesse ficar pior. E fica na cabecinha da criança. Porque o pai leva ela no consultório dentário e bota ela sentadinha naquela cadeira, deitadinha, né? E aí quando o dentista se aproxima com aquela aparelhagem para fazer o que precisa ser feito, então vem aquele barulho da broca, zzz, aquele barulhinho com o ventinho, vem a água, né? E vem todos aqueles aparelhos na boca daquela criança pequena que ainda não tem muito discernimento, e a criança se desespera, ela começa a espernear, chora, ela não quer aquilo ali. E esperneia em cima da cadeira do dentista. E então ela olha para o pai desesperada, né? Olhando para o pai, aquela figura forte, adulta, que vai nos defender de qualquer situação ruim, e pede para esse pai: me tira daqui, eu não quero, eu vou morrer, me tira daqui. E o pai, na cabecinha da criança, tudo que ela acha que o pai vai fazer é tirar ela daquela cadeira torturante, que na cabecinha dela é torturante, e tirar ela dali. E bem ao contrário do que ela pensa, o pai, com toda amorosidade e força, aperta a criança na cadeira. Quanto mais a criança esperneia, mais o pai segura a criança forte naquela cadeira, segura as perninhas, segura o bracinho, quando não chama outro para ajudar no processo, e o dentista vai ali fazer o tratamento que tem que ser feito. E aí a criança não entende nada. Eu tô passando na cabecinha inconsciente, na cabecinha infantil, a criança tá passando por aquela situação toda, e quem é o pai que deveria tirar ele daquele desespero, defender ele, tá forçando ele a ficar naquela situação porque tá segurando ele na cadeira. Mas então vejam, o pai é adulto, lúcido, e ele tem a consciência do que é bom para aquele filho. O dentista, que é a situação, tá fazendo o que precisa ser feito para salvar a vida daquela criança, porque se essa infecção ela acabar piorando, ela pode virar um problema muito mais sério, talvez até a morte daquela criança. Então o dentista, o com todo o potencial, com todo o profissionalismo dele, tá ali operando, limpando, obturando, abrindo o dente, né, fazendo o que precisa ser feito. E a criança não entende nada. Mas depois o processo passa, ela vai para casa e ela continua não entendendo nada. Ela só, e pode ficar brava ainda, ela só vai entender isso quando ela for adulta, né? A atitude daquele pai. E eu digo que nós muitas vezes estamos presos numa situação que a gente se debate. Nós estamos presos numa situação que a gente se revolta, que a gente acha injusta. Da mesma forma que aquela criança na cadeira do dentista se sentiu injustiçada quando o próprio pai força ainda mais ela ficar naquela situação. Porque nós perante a vida, nós perante Deus, nós ainda somos muito infantis. A gente não consegue ter a dimensão de o porquê que as coisas acontecem na nossa vida da mesma forma que aquela criança desesperada que esperneia não entende por que o pai mantém ela naquela cadeira de dentista. Aquilo que na cabecinha dela é uma tortura, na verdade é o livramento de uma coisa bem pior, né? Então, pessoal, eu vou deixar vocês com essa reflexão. Quando coisas muito ruins estiverem acontecendo na nossa vida, confiar em Deus, na nossa divindade, naquilo que a gente acredita, nas forças do universo, na força das leis da atração, para quem não acredita em Deus, né? Confiar, ter a fé
de que tudo é para um bem maior. E relaxar. Porque da mesma forma que aquela criança na cadeira do dentista, da mesma forma, quanto menos nós espernear, mais fácil vai acabar. Mais fácil vai ser o processo. Mais ligeiro nós vamos nos curar. O que é o espernear aqui, né? Trazendo da analogia para o dia a dia. É a reclamação, é a não aceitação, é botar a culpa no outro, tudo de ruim tá acontecendo comigo. Então, assim, ó, vamos sempre que a gente estiver numa situação terrível, uma situação tenebrosa, que nem diz a minha avó, quando a gente estiver numa situação tenebrosa, vamos lembrar daquela criança na cadeira do dentista e vamos parar de espernear. Vamos aceitar e vamos confiar. Porque se a vida está trazendo isso para nós, é porque uma grande cura está acontecendo. É porque uma coisa muito boa vai acontecer. Ou porque aquele passar por aquilo ali tem um propósito maior. Então eu deixo com vocês com mais esse vídeo da nossa expansão da consciência, e essas historinhas de vez em quando vêm para elucidar, vêm para clarear certas percepções, e tudo fica mais fácil quando a gente aprende a olhar as coisas sob um ângulo de aceitação, não aceitar a vida como a vida é e deixar a vida me levar. Não, a gente, tudo é escolha, né? Como eu sempre digo, a gente tem que fazer a nossa parte. Te ajuda que te ajudarei, disse Jesus Cristo, um dos grandes sábios que pisou neste planeta, né? Te ajuda que eu te ajudarei. Mas não espernear e aceitar certas coisas também é se ajudar em certas situações, que tem coisas que está no nosso alcance mudar, outras não. Mas todas as coisas a gente tem a chance de optar qual caminho seguir. Todas as coisas a gente pode escolher passar pelo lado mais fácil, passar pelo lado do amor ou passar pelo lado da dor, né? É inevitável, só tem duas opções da vida, ou a gente se antecipa e começa a virar essa chave, muda essa frequência e escolhe o caminho do amor, que sim, todos nós temos acesso a ele, ou as coisas de uma forma mais dolorosa vão bater a nossa porta, para nos forçar, às vezes, essa expansão da consciência. Então, que gente querida, eu deixo vocês aqui com mais essa reflexão. É uma historinha inocente, mas que vai fazer, sempre me ajuda a pensar. Provavelmente vai fazer você pensar também, tá bem? Gratidão e um dia maravilhoso para vocês, independente do dia que você estiver assistindo esse vídeo. Fiquem com Deus.